boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o deputado federal do PSOL, Chico Alencar. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Aziz. Para participar, eu convidei também o jornalista Aziz Filho. Boa noite, Aziz. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Chico. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o deputado Chico Alencar, do PSOL. Deputado, essa semana nós tivemos uma pesquisa do Ibope que revelou que o presidente Temer tem apenas 5% de aprovação de bom e ótimo e 70% de ruim e péssimo. É o presidente mais impopular desde Sarney. Como é que o senhor analisou essa pesquisa, deputado? Olha, eu fiquei também até impressionado. Eu sabia, sentia, percebia, quem anda na rua sabe, quem se relaciona com os outros sente que esse governo era muito impopular, mas chegou a níveis absurdos, porque os 70% de ruim e péssimo contra 5% de ótimo e bom, Sarney, que foi uma desgraça no seu momento de maior decadência, pato manco, né, como dizem nos Estados Unidos, ele tinha 7%, a não Dilma... podia andar na rua, né? Pois é, não podia, o Temer também não pode. Houve até a machadinha no ônibus dele aí, aquele célebre episódio da machadinha. Foi. A Dilma, no seu período pré-impeachment, estava com 9%. Agora, eu tenho dois outros detalhes dessa pesquisa. Os que não gostam do modo Temer de governar, que desaprovam o seu jeito de governar, são 83%. Isso vale também para essa vergonhosa liberação de emendas, esse troca-troca que é tradicional no Brasil, é degradado, mas não é novidade, mas também nem isso está funcionando. E mais, os que não confiam no presidente, 87%. Vem o Marum, que, aliás, não por acaso, é um deputado. É o vice-líder do governo. Do PMDB, exatamente. Ele é da tropa do Mato Grosso. Ele é da tropa de choque do Temer, como foi do Cunha. Foi um dos 10 que ficaram com Cunha até o fim. Isso significa alguma coisa, algum princípio, alguma afinidade. Pois é, o Marum falou o seguinte, não, essa desaprovação do presidente não significa qualquer rejeição. Olha, se eu tenho uma pessoa que eu amo e ela diz que não gosta mais de mim, que não confia em mim, eu vou me sentir rejeitado. Deputado, o senhor que diz que anda muito nas ruas, talvez o senhor ajude a resolver a piadinha da internet, assim, quem conhece alguém dos 5% que confiam, que aprovam, né, o presidente? Bom e ótimo, né? José Simão. Eu queria te perguntar isso, por que o senhor acha que chegou a este ponto? Porque é a maldição do golpe ou é o modo de governar? Porque, assim, de alguma forma, o presidente Temer vem cumprindo com sucesso um papel, né? Ele tem conseguido aprovar, né, questões que os empresários há muito tempo gostariam que fosse aprovada. A reforma trabalhista foi a mais... Tem conseguido encaminhar a perspectiva de aprovação de outras reformas, né? Então, assim, era de se esperar que ele fosse apoiado por algum setor da sociedade que acredita nessa proposta, porque há setores que acreditam nessas propostas liberalizantes. Por que 5%? Você acha que tem mais a ver com a forma como ele chegou ao poder ou tem mais a ver com o troca-troca, com a forma de governar, com esse desgaste que ele está passando? Introduzir com um bom humor, que é sempre necessário. Ou pela corrupção, claro, pela denúncia, né? Vou começar com um bom humor, que é sempre necessário num fim de domingo, sobretudo, mas o José Simão, jornalista de humor da Folha, ele diz o seguinte, os 5% são a Marcela Temer e os ministros, o Padilha, o Moreira e tal. Bom, há um somatório, né? O Temer nunca foi uma figura com qualquer empatia popular. Aliás, para ele se eleger deputado federal por São Paulo, ele tem que, ter muito dinheiro, né? Inclusive do Porto de Santos, financiadores, amigos, empresários, coisas que se revelam agora, no mínimo, suspeitas e que devem ser investigadas. Aliás, conjunto de
políticos aí de quase todos os partidos. Mas, de qualquer forma, a origem do seu governo, que é um golpe parlamentar, evidente, teve aprovação, a discussão, eu estava lá, votei contra e tal, mas foi uma concertação quando o sistema de poder, e aí o poder econômico entra com muita força, percebeu que Dilma já estava ficando disfuncional, que a Dilma tentou fazer um programa similar ao do Temer, praticando um certo estelionato eleitoral. O PSDB, enquanto bancada parlamentar, fez estelionato eleitoral também, porque votava contra as políticas do Levi, o ajuste da Dilma. Aí tem toda uma concepção do que é ajuste, do que é reforma. Mas a falta de sinceridade é uma característica das campanhas eleitorais majoritárias no Brasil. Né? Há quem diga que você mente... Ninguém fala a verdade. Você mente antes da eleição, você mente durante a guerra e depois você mente para justificar os seus atos na guerra ou na política. De qualquer forma, a mentira parece que é algo muito inerente aí à história tão dividida da humanidade. No Brasil, a política é o reino da hipocrisia e da mentira, o chamado cretinismo parlamentar que vigora. Muito bem, o que está acontecendo? Temer tem uma origem já suspeita, apesar de ter muito apoio para fazer as modificações do ajuste total, conseguiu aprovar o teto de gastos, é uma leitura de orçamento que se choca com a prática até no discurso, tá, o ajuste, a necessidade do equilíbrio fiscal, da austeridade, se choca com a prática da base parlamentar que sustenta, que é voraz. O que esses deputados fisiológicos todos querem? Disputar nacos do orçamento. É isso que eu queria saber. Na verdade, essa contradição entre a opinião pública e o Congresso. Quer dizer, de um lado, a opinião pública rejeita visceralmente o governo Temer, de outro, ele tem votos suficientes, inclusive, para aprovar e para se garantir, para se perpetuar e para reprovar a denúncia que vai ser votada na próxima semana. Ou seja, por que o Congresso está de costas para a opinião pública? Olha, eu só complementando, sim. Ou será o público que está de costas para a política e não está mais batendo panela, nem impressionando deputado nenhum e deixando as coisas... Não, aí de novo também, isso é tudo que a gente está falando aqui é como queda de avião, não tem uma razão só. Né? Às vezes nem a caixa preta explica tudo quando é encontrada. Nós vivemos um tempo de muitas indefinições no Brasil, de sinais trocados, cartas embaralhadas, tudo merece uma análise, merece uma maturação maior. Mas eu diria que no caso do Temer, que começa a perder apoio significativo dos setores que o levaram até lá, embora se analise muito aquele bloco que envolveu o grande empresariado, inclusive não só o setor financeiro, também o setor industrial empresarial, os anúncios dos jornais, as federações comerciais eram violentos, né, para tirar Dilma e colocar a solução Aliás, Temer. Setores que o Lula se referia a que nunca ganharam tanto dinheiro no Brasil como no governo do PT. Né? E é verdade. O Lula conseguiu fazer, graças à conjuntura internacional, o preço das commodities, um momento favorável, a política do ganha-ganha. Políticas sociais, muitas delas compensatórias para os de baixo, que tem efeito até hoje, né? E políticas de acumulação e reprodução do capital e ganhos. Ele chegou a dizer que os usineiros eram verdadeiros heróis nacionais. O Lula é uma metamorfose, uma contradição ambulante. Mas, de qualquer forma, voltando ao Temer, que, aliás, era vice da Dilma, já no segundo mandato, ele começa a perder apoio de setores dominantes, inclusive de uma parte da mídia que investiu muito na destituição da Dilma, e continua até fazendo críticas ao PT, muitas delas corretas, mas em parte até por alguns acertos que eventualmente tenham acontecido. Há uma espécie de demonização do PT, que em boa parte, repito aqui, fez por merecer. De qualquer maneira, esses setores hoje eles estão numa indefinição, já não sustentam Temer a qualquer preço. E o parlamento, que junta a sustentação dos grupos econômicos que bancam ou bancavam as campanhas da maior parte dos parlamentares. Lá, mais do que bancada partidária, em Brasília a gente tem bancada do banco, bancada do cimento, das empreiteiras, das mineradoras, do agronegócio, da bala, maior, né? da O Bíblia. agronegócio é a maior, né? É a maior, isoladamente. Da Bíblia fundamentalista, e todas essas têm a mesma concepção de política, do neoliberalismo, fora do capitalismo aberto, totalmente desregulamentado, com Estado mínimo, privatismo máximo, não há salvação. Mas, mesmo assim, o Temer já incomoda. Ele não está conseguindo implementar as políticas, mesmo num governo que era, como o Fernando Henrique definiu, aliás, muito bem,
não é uma ponte para o futuro, é uma pinguela para a definição de Mas até por 2018. questões práticas, deputado, o Congresso às vezes caminhava na direção das ruas e agora não está caminhando, está confrontando a posição das Mas ruas. isso é um momento, até por uma Ricardo. questão de sobrevivência. E nesse momento os congressistas não pensam nem na sua própria sobrevivência Será política. que não? Será que não? Olha, eu ainda espero. Vamos ver agora dia 2, né? Pois é, nós vamos levar lá os números desse Ibope, Sei. que são os mais recentes. Salvo se vier algum Datafolha aí, segunda, 3%. terça, alguma. Bom, nós vamos levar os números e vamos dizer, olha, vocês estão chamando para si, e vai ter eleição em breve, 95% já pensa na reprodução dos seus mandatos, e vocês vão chamar para si essa rejeição do Temer. Vão topar? Aí tem aquela velha história. Dizem que na política o aliado vai até o sepultamento, mas não se joga na cova com o defunto político. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em um minuto.